Todos viram, há poucos dias atrás, o acidente do navio porta-container que derrubou uma ponte em Baltimore, nos Estados Unidos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse caso e também conhecer sobre esses gigantes navios que conseguem carregar em uma única viagem mais de 24 mil containers. Embora eles tragam grande economia em escala pela quantidade transportada, vários cuidados devem ser tomados para que a operação seja segura e eficiente. Se você se interessa por transportes, deixe o seu like e fique até o final do vídeo. Agora, dia 26 de março, ocorreu um acidente impressionante, onde o navio porta-container, saindo do porto de Baltimore, ali para os lados de Washington, bateu no pilar de uma ponte metálica e ela desabou. Ainda não se sabe das causas do acidente, pois a prioridade no momento é resgatar as pessoas envolvidas. Estão sendo usados mergulhadores de várias regiões e sonar para encontrar os corpos, mas há várias dificuldades ali com as baixas temperaturas da água, pouca visibilidade, objetos metálicos e desconhecidos no rio após o colapso da ponte, etc. Então era um navio porta-container fabricado em 2015 com 300 metros de comprimento e 48 metros de largura. Estava fretado pela dinamarquesa Maersk. Pelas fotos a gente vê vários containers da Maersk, que é a segunda maior empresa marítima do mundo. O navio estava deixando o porto de Baltimore, ele ainda estava ali no canal do porto, que é um espaço profundo, com 12 a 15 metros de água e correntes fortes quando aconteceu o acidente. A ponte que caiu tinha 2,5 km de extensão e 4 pistas e passava sobre o rio Patapsco, travessia externa do porto de Baltimore. Então, agora é necessário fazer a limpeza do canal para reabrir o porto e certamente vai trazer vários prejuízos e ruptura na cadeia de suprimento. A guarda costeira está procurando material potencialmente perigoso entre os destroços dos containers danificados. E também houve derramamento de cerca de 1,8 milhão de galões de diesel marítimo. Ao que tudo indica, faltou energia ao navio. E pelas imagens a gente pode ver que um pouco antes da colisão, as luzes do navio piscaram e foi vista uma nuvem negra de fumaça saindo dele. Então, como ele ainda estava nas águas do porto, no canal, quem estava conduzindo o navio era um piloto marítimo do próprio porto. Então, isso é bem usual. E eles são profissionais com anos de experiência e treinamento que conduzem temporariamente os navios, ajudando na manobra das águas locais, de cada porto. Então, embora o capitão continue tendo o comando do navio, é comum ele confiar no conhecimento e habilidade do piloto do local. Então, a informação é que minutos antes do acidente, o piloto marítimo virou o leme ao máximo para a esquerda, lançou a âncora para conter o navio e contactou o escritório para fechar o tráfego da ponte o mais rápido possível. Mas como havia pouquíssimo tempo, nenhuma dessas atitudes foi suficiente. Então, este caso, ele nos lembra da importância dos navios porta-containers. Mais de 80% do comércio internacional acontece por navios de carga que conectam fabricantes, fornecedores e consumidores de vários países. Com o crescimento contínuo do comércio, aumenta a necessidade de navios cada vez maiores para maior eficiência da viagem. O transporte dos navios porta-container geralmente ocorre com horários regulares em rotas definidas, o que o faz ser chamado de transporte marítimo regular. O manuseio dos containers é rápido, eficiente e totalmente mecanizado e depende dos guindastes dos portos para o carregamento, descarregamento e transferência deles, O carregamento de um navio porta-container é fundamental para a segurança do transporte e requer um rigoroso planejamento, está vinculado principalmente com o tamanho do navio, formato e capacidade de carga. Aliás, o plano de carga organiza e distribui os containers dentro do navio, facilitando o embarque e desembarque, posicionamento adequado dos containers com cargas perigosas, mercadorias relacionadas em cada um dos portos, etc. E a posição de cada container dentro do navio é identificada por 3 dígitos, que
que possuem as 3 dimensões das coordenadas da posição dele. Então tem as bays, que são as baías, a posição longitudinal, rows, fileiras, a posição transversal, e tiers ou stake, que é a camada ou fiada, a posição vertical. O carregamento do navio porta-containers também deve obedecer a requisitos de estabilidade e ser carregado para navegar em qualquer condição de tempo. Atenção, a correta distribuição do peso do navio está relacionado com uma adequada arrumação. Então, os containers, eles são armazenados de modo a evitar o aparecimento de tensões indesejadas no navio que possam provocar flambagem ou torção, capaz de provocar danos severos à embarcação em casos extremos. Olha lá, é importante observar que estes requisitos de estabilidade devem ser mantidos mesmo após haver eventuais descarregamentos em destinações intermediárias, em portos intermediários, tá certo? Para evitar desbalanceamento no navio devido ao descarregamento de alguns containers no meio do caminho. Escuta, e esses navios, será que quanto maior, melhor? Bom, a economia gerada pelo aumento de mercadorias por viagem possibilitou a redução do custo unitário final do produto, tá certo? Então, enquanto esses imensos navios conseguem transportar mais containers em uma única viagem, também ocorrem desafios significativos na infraestrutura do porto, administração da cadeia de suprimento e impacto ambiental. Os terminais dos portos precisam ser equipados com guindastes mais potentes e mais sofisticados. A profundidade das águas deve ser maior, para conseguir atender navios maiores, e também deve haver instalações no cais mais extensas. Isso constitui um considerável desafio para muitos portos, principalmente quando eles possuem limitação de recursos e de espaço para receber os navios gigantes. Além disso, a grande concentração de mercadoria em um único navio aumenta o risco de quebra da cadeia de suprimento, caso ocorra alguma falha na embarcação ou mau tempo. Então, danos às mercadorias ou atrasos podem provocar perdas em cascata, pois o comércio internacional é totalmente interligado. Então, é justamente o caso que a gente acabou de ver do acidente de Baltimore, tá certo? Ocorre também que essas mega embarcações precisam navegar com carga cheia, pois uma subutilização de sua capacidade pode gerar perdas para as companhias de navegação, e isso é mais preocupante em épocas de tensões geopolíticas, inflação, redução de demanda, etc. Os navios porta-containers, eles foram peças chaves para a globalização nos últimos 20 anos, possibilitando que países menos desenvolvidos comercializassem suas mercadorias com aqueles mais desenvolvidos. Para a gente ter uma ideia, em 2002, um grande porta-container transportava cerca de 6.500 TEU, que é uma unidade padrão de container de 20 pés, tá certo? Em 2002, o grande porta-container transportava 6.500 TEU. Atualmente, os maiores porta-containers transportam 24.000 TEU, cerca de 4 vezes mais. É muita coisa. Atualmente, o maior navio do mundo é o MSC Irina, o maior porta-container com capacidade de transportar 24.346 TEU. Em abril de 2023, o ano passado, aconteceu a sua viagem inaugural saindo do porto de Guangzhou, na China, um dos 5 maiores portos do mundo. O MSC Irina, ele navega com a bandeira da Libéria, que é um país da África, mede 400 metros de comprimento, 61 metros de largura. Embora existam outros navios porta-containers em operação com dimensões mais ou menos iguais, ele tem maior capacidade de empilhamento de containers. Ele foi construído pelo estaleiro chinês Yang Zhejiang Shipbuilding, que é um dos maiores da China. Segundo a base de dados de transporte marítimo mundial Alphaliner, a Suíça MSC é a maior empresa global de porta-containers, detendo 20% do mercado. Em segundo lugar está a Maersk,
Maersk, que a gente falou no começo do vídeo, que fretou o navio de Baltimore, né? Então, a MSC, a líder do mercado, tem feito investimentos vultuosos da renovação e aumento da capacidade de sua frota e já tem encomendado mais 134 navios porta-containers gigantes. A entrega do MSC Irina coincide com a entrega de outro gigantesco porta-containers, que é o MSC Tessa. O MSC Irina, ele possui várias inovações para a economia de energia, como hélices maiores, sistema de lubrificação a ar que reduz o arrasto no casco, dutos economizadores de energia, etc., que juntos podem reduzir até 4% o consumo de energia, além de diminuir emissões de CO2. Um negócio muito legal é o site Vessel Finder, que ele fornece a posição atual dos navios, com dia e horário de chegada no porto, últimos portos que esteve, etc. E tem várias outras informações adicionais sobre o navio. No vídeo de hoje, vimos que o tamanho dos navios porta-containers tem aumentado muito ao longo dos anos, mas isso provoca um considerável desafio para muitos portos, principalmente quando eles possuem limitação de recursos e de espaço para receber estes navios. Também vimos que o carregamento de um porta-container é fundamental para a segurança do transporte e requer rigoroso planejamento. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Obrigada e até a próxima.